A parte final do estudo Israel e a Igreja, quinta parte, que tem por título Israel na Terra Natal, foi pregado pelo reverendo William Marion Branham em domingo, 29 de março de 1953, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. Israel e a Igreja, quinta parte. E hoje à noite queremos colocá-los na Terra Prometida. Que o Senhor abençoe. Agora, esta manhã tivemos perguntas e respostas. Nossa, tivemos um monte delas. Era por volta das 9 horas e terminei às 2h30. Ainda tenho um bolso cheio delas, de todos os tipos, mas talvez possamos voltar a elas na próxima semana. Ainda há mais aqui, eu nem vi ainda. Chegaremos a elas o mais rápido que pudermos. Espero que o irmão Tom fique conosco na próxima semana. E então, temos muitos pregadores por aqui. Se um de nós ficar rouco, simplesmente passamos para o próximo. O irmão Branham está bastante rouco, nota. Então Essa é a primeira vez que realizo um reavivamento deste tipo em 7 anos. 7 anos atrás, completa na próxima semana. Realizei meu último reavivamento aqui no tabernáculo. Foram cultos de cura. Admito que tivemos multidões maiores e coisas assim, até 100.000, mas nunca tive um tempo tão bom como este. Simplesmente tive um tempo maravilhoso. Ontem à noite eu estava babando como um cavalo comendo trevo, irmão Wright, tendo um tempo maravilhoso. O Senhor nos abençoou. Ele nos abençoou hoje até o ponto de quase o teto vir abaixo. Parecia como uma daquelas velhas reuniões ao ar livre, botando a casa abaixo. Não foi? Tivemos um ótimo tempo. O Senhor nos abençoou. Cremos que Ele o fará esta noite. Algumas questões muito vitais foram discutidas esta manhã. Algumas delas sobre assuntos bíblicos profundos. Agora, esta próxima sexta-feira será uma mensagem sobre a crucificação. Na próxima sexta-feira à noite, o Senhor permitindo, nós o levaremos à cruz, o veremos crucificados, o colocaremos no túmulo e o manteremos lá durante a noite de sábado. Mas na manhã de domingo, no culto do nascer do sol da Páscoa, o traremos para fora, mostrar a vocês como ele prova o que ele é. Seria muito bom logo depois disso se o Senhor nos permitisse ter um grande culto de cura, não seria? Seria ótimo. Talvez pegar o ginásio do colégio ou algo assim, e apenas reunir mais alguns milhares de pessoas e ter um grande culto de cura, colocar no jornal e nas rádios e assim por diante. Geralmente leva vários milhares de pessoas quando temos cultos de cura. Esse é o meu chamado, orar pelos enfermos. Tive uma experiência maravilhosa nas filas de oração. E eu creio que o Senhor está preparando agora a razão pela qual Ele me tirou do campo e me fez aquietar. Eu creio que este é seu memorial, 7 anos. Ele vai preparar outro período para eu ir um pouco mais adiante. Quando o inimigo se levantar como torrentes de água, ele disse, eu arvorarei a minha bandeira contra ele. Hoje à noite eu quero ler o nosso texto, ou melhor, nossa escritura. E agora teremos um culto batismal, imediatamente após o culto. Eu não vou falar muito essa noite. Eu tenho dito isso toda noite, então seguro vocês por cerca de 2h30 sentados aí de castigo. Mas eu não posso fazer isso essa noite, porque tenho vários para batizar. E na manhã de Páscoa, logo após o culto do nascer do sol, também teremos batismo nas águas aqui no tabernáculo, na manhã de Páscoa. Eles estarão batizando essa noite. Nós somos batistas no modo de batizar. Nós apenas temos que ser bíblicos, isso é tudo. Não exatamente batistas, mas escrituristas. Nós cremos no batismo por imersão. E agora, se você não crer dessa forma, ainda está tudo bem. Mas nós cremos no batismo nas águas por imersão. Agora, aqui está uma escritura que eu a carrego por anos e anos, nos últimos 4 anos.
falhando poucas vezes. Eu podia pegar a Bíblia e ela se abria nesse capítulo. Eu não sabia até pouco tempo atrás. Encaixou muito bem com o encerramento dessa mensagem hoje à noite. Na próxima semana, podemos voltar para Gênesis ou algum outro lugar. Ainda não sabemos para onde iremos nessa próxima semana, conforme o Senhor nos guiar. Mas hoje à noite... Quando eu estava doente há algum tempo, eu não estava doente, eu estava apenas esgotado. Eu apenas fiquei horas... Eu fiquei nas filas de oração por 8 dias e noites, sem parar, sem sair da plataforma. Fiz minhas refeições e dormia na plataforma. E eu disse, eu vou orar por todos, se eu puder. E quando eu saí, havia 28 mil pessoas na cidade esperando por oração. 28 mil! Bem, esse é o relato do jornal. Eles estavam todos lá quando o jornal disse que eles estavam lá. Jornal Jonesboro Sun. Agora, então isso... Um irmão diz, eles ainda estão falando sobre isso, sobre aquela reunião lá em Arkansas, irmão Bill. Então, todos os lugares que eu estive lá, eles estão dizendo, a reunião Branham em Jonesburgo. Parte editada. Nós tivemos um tempo maravilhoso. Foi lá que cegos, surdos, mudos, aleijados e tudo mais foram curados, começando a se espalhar de lá ao redor do mundo. Eu os conheci. Eles ainda estão curados, irmão Branham, depois daquela campanha. Falou outra pessoa. Isso é maravilhoso. Então, você ainda ouve falar nisso, não é? Ah, sim. Deus não conserta as coisas. Ele cura. Isso mesmo. Ele as cura. Agora, eu gostaria de voltar lá e ter outra reunião daquela. A igreja responde amém. Isso seria apenas... Os irmãos falam, eles ficariam felizes em ter você. Eles vêm de todos os lugares daquelas colinas e vales, disse a igreja. Cancelamos uma reunião em Memphis outro dia, onde tínhamos a Igreja de Cristo, ou melhor, não, uma igreja. Ou a Juventude para Cristo iria patrocinar o grande auditório memorial em Memphis. E o Espírito Santo disse, vá para casa. Então, aqui estou eu. Eu não sei. Ele teve Filipe em um grande reavivamento uma vez. Disse a ele para ir ao deserto e pregar para um homem. Ele foi lá. Isso mesmo. Deixou o reavivamento bem no calor dele. Isso mesmo. Isso mesmo. Nós apenas temos que fazer o que Deus disser para fazermos. Agora, essa escritura é em Josué, no 1º capítulo. Na visão da ida para a Índia. Agora, todos vocês conhecem a história. Quando voltei da África, eu estava sentado na cabeceira da cama uma manhã. Essas visões. Quantos já estiveram em uma das minhas campanhas de cura? Vamos ver suas mãos. Claro, vocês veem como as visões aparecem. Quantos estavam aqui quando eu tive apenas um culto de cura noturno bem aqui? Vocês lembram daquela vez? Estava lotado. A área externa e chovia e chovia. Uma garota chegou aqui em uma cadeira de rodas. Estava enrijecida da cintura para baixo, paralisada, sentada lá por anos. O Espírito Santo disse a ela tudo sobre o que ela fez e sobre o que ela deixou de fazer. Ela disse, se Deus me curar, eu farei isso. Eu disse, levante-se em nome do Senhor Jesus. E lá foi ela, saindo do edifício, andando normalmente. Vem, vem. E é assim que se resolve o problema. Você tem que encontrar a causa antes de encontrar a cura. Sempre. Então, não queremos começar um serviço de cura divina, porque, veja, no momento que se toca somente crer, uma fila de oração se forma. O irmão Branham e a audiência riem. Porém, agora, queremos falar um pouco. E agora, para terminar de contar a vocês sobre a visão. Eu a vi se revelar diante de mim. E um homem veio até mim. Ele tinha algumas folhas de papel. E ele pegou aquelas folhas, ele disse, me parece que você estava pensando muito sobre seu futuro. E ele a jogou assim. E elas foram direto pelos ares.
E eu tenho anotado isso aqui na Bíblia, da mesma forma como foi sobre colocar a pedra fundamental ou sobre o que aconteceria nos últimos dias. E todo mundo sabe como se deu. Exatamente como diz a palavra, será exatamente assim. Ele disse: seu futuro está claro. E ele disse: sobre como você estava pensando naquele problema que tem tido. Tudo isso te deixará. Você não terá mais isso. Então ele disse outra coisa. Ele disse: você tem se perguntado sobre como realizar seus cultos? Todo mundo sempre me disse: Oral Roberts podia orar por 500 enquanto eu orava apenas por 2. Mas eu não sou Oral Roberts. Deus me deu um ministério. Deu a Oral. O que quer que Oral faça, ele apenas passa por eles e impõe as mãos sobre eles assim. Foi assim que Deus lhe disse para fazer. Eu tenho que ficar de pé diante deles e ver a coisa até o fim. Vocês precisam tomar cuidado, amigos. É uma coisa perigosa. Lembre-se. E se Deus colocou uma maldição sobre uma pessoa para um certo propósito, para fazer algo, então aqui vem o profeta e tira essa maldição da pessoa sem ela ainda ter cumprido o seu propósito. Então você está em apuros com Deus. Olhe para Moisés, nosso personagem sobre o qual estamos falando esta noite. Deus lhe disse: vai e fale a rocha. Ele foi e feriu a rocha, mas Deus tratou com Moisés. Olhe para Eliseu, aquele jovem profeta. O jovem rapaz ficou careca. As crianças pequenas começaram a rir dele. Disseram: careca, por que você não subiu? E aquele profeta irado se virou e amaldiçoou aquelas crianças em nome do Senhor. E 2 ursas mataram 42 criancinhas inocentes. Agora, você não pode dizer que essa é a natureza do Espírito Santo, mas era um profeta irado. Certamente, você tem que ter cuidado. Veja, João uma vez disse: devemos chamar fogo do céu e queimá-los? Jesus disse: vocês não sabeis de que espírito sois. Veja, tem que se ter cuidado. Mova-se cuidadosa e lentamente. Observe o que o Espírito Santo diz para fazer. Uma jovem senhora veio à minha casa não muito tempo atrás. Ela recebeu tantas orações. Foi ungida umas 50 vezes, eu acho. Foi assim que tudo aconteceu. Eu tinha orado por ela. Mas sentada no quarto, uma manhã, quando o anjo do Senhor se aproximou, ele começou a falar com ela e lhe contou exatamente o que ela tinha feito e algo que ela estava escondendo em sua alma. Ela tinha isso por 8 longos anos. Ela não contou a ninguém. O psiquiatra não conseguia tirar isso dela e ela quase desmaiou, caiu no chão e começou a chorar. E eu disse: vá consertar isso e Deus vai te curar. Isso mesmo. Ela foi até seu marido e consertou a coisa e voltou. Ela está curada hoje. Quantos sabem de quem estou falando aqui na audiência? Muitos de vocês sabem, claro. Eu acho, se não estou enganado, que a mulher pode estar sentada aqui agora. Foi uma coisa muito embaraçosa, mas Deus fez a obra. Agora vejam, todas as orações, toda a agitação, todas as expulsões de espíritos malignos, ela estava abrigando o pecado bem no fundo do seu coração, que ela não queria contar a ninguém que ela tinha feito. Mas o Espírito revelou o segredo do seu coração. Ela foi e corrigiu isso. Então ela estava limpa. Deus não a abençoará por cima do pecado. Você tem que limpar isso primeiro. Isso mesmo. Agora, continuando, irmão Roberts, ele me disse da forma que você tem que guiado. Então ele me colocou em Durban, África do Sul, onde tivemos 100.000 pessoas numa reunião até a última reunião. Tivemos 30.000 convertidos em um dia, quando eles viram o que o Senhor tinha feito, como ele fez as grandes e poderosas obras. E lá, então, eu estava sentado lá atrás novamente. Ele me mostrou outra multidão exatamente igual a essa. Mostrou aquela multidão passando. Então ele me virou assim, e um anjo desceu como uma luz e acendeu. Vi oceanos de pessoas, e eram indianos envoltos em trajes indianos. Ele me disse,
E eu vi o anjo se aproximar bastante. E eu disse: quem são essas pessoas? E ele, o outro anjo que estava de pé ao meu lado, aquele que você vê lá atrás na foto, bem, ele chegou perto de mim, ele disse: há 300.000 delas naquela reunião. Agora, marquem nas suas Bíblias e observem como isso se dará. Quando eu retornar da Índia, haverá 300.000 pessoas participando da reunião lá de uma única vez. Eu espero por 100.000 conversões de uma única vez. Vem, é a única coisa que vai conter a maré do comunismo agora, uma vez que 40% da Índia já se tornou comunista. Vejam, se a igreja, eu digo isso com respeito, se a igreja não puder produzir nada mais do que leitura, escrita e aritmética e o lado psíquico do evangelho, os indianos estão acabados. Os indianos, assim como os nativos na África, precisam ver o poder de Deus em demonstração. Vejam, tenho enviado missionários para lá por 50 anos à África. E quando os assim chamados cristãos chegaram, eles estavam carregando um pequeno ídolo de barro debaixo do braço. Bem, o missionário disse a eles, sobre cura. Eles obtiveram cura do ídolo, não através do ídolo, através de Deus. Deus passou por alto a ignorância deles. Mas quando chegou a hora em que eles deveriam ser curados, o missionário disse: essas coisas, seus dias já passaram. Nós temos isso no seminário. Veja, isso já passou. Não existe tal coisa como isso. Bem, ele carregava o seu ídolo para a cura. Eu disse a ele que o próprio Deus sobre o qual o missionário falou era o cabeça de toda a cura. E provei isso a eles na plataforma. Então eles aceitaram a Cristo e voltaram para as selvas. Um dos companheiros que de lá mesmo está batizando em média 1.000 por semana. Agora mesmo, um nativo, isso é, missionário. Deus está fazendo um trabalho muito rápido. Quantos têm ouvido As Asas da Cura? O Dr. Wilwalt e outros. E meu amigo do peito, Raymond Hoekstra. Claro, ele pregou aqui mesmo no tabernáculo. Raymond Hoekstra. Ele foi para a Índia Oriental e teve um revivamento. E teve milhares de convertidos lá. Vê o que Deus está fazendo? Olhem a... Deixe-me perguntar, dizer isso. Deixe-me dar-lhes uma ilustração. Aqui está uma esfera. Aqui está outra esfera e aqui está outra. Agora, aqui dentro está a igreja nominal. Agora, aqui mais em cima, aqui está a sublime. Aqui é onde deveríamos estar, bem ao lado do céu, onde os poderes de Deus estão gotejando. Tudo bem, são gotas aqui, gotas para baixo até esta. Então, para baixo até esta. Esta é a igreja nominal. Ela simplesmente continua com suas profissões frias e um pequeno culto ritualístico. É a igreja nominal. Eles apenas recebem alguns pingos. A próxima igreja, aqui em cima, evangelho pleno, recebe algumas das bênçãos, mas eles se afastam para os ismos. Temos que nos elevar para esta próxima esfera aqui, antes que possamos ter um arrebatamento. Exatamente certo. Você tem que subir até nisso antes que possamos ter um arrebatamento. E isso é a verdade. Agora, e você? Você anote isso em sua Bíblia. Ele nunca me disse nada, nunca, desde que eu era um bebê. E aquela coluna de fogo... E minha própria mãe, sentada lá atrás agora, tinha 15 anos quando eu nasci. Ela abriu a pequena janela e o anjo do Senhor entrou e ficou lá. Que desde aquele tempo, desde que me lembro, ele nunca me disse nada que esteja errado. E aqui estou, eu, na cidade exatamente onde nasci e fui criado. Alguns de vocês que não são daqui, procurem pela cidade e pergunte a qualquer pessoa se alguma coisa dita em nome do Senhor não aconteceu exatamente como ele disse. Então eu sei que está tudo bem. Vem, é Deus. Agora, e no final daquela visão,
eu vi minha Bíblia vindo até mim, e ela abriu em Josué 1. E isso tem estado constantemente diante de mim. Simplesmente eu não consigo fugir disso. E hoje à noite eu quero ler isso, porque está guiando os filhos de Israel, Josué, o grande líder. Então, voltaremos para Números e tomaremos nossa lição, e ficaremos nela nos próximos 20 ou 30 minutos ou algo assim. Teremos o serviço batismal e faremos... Você pode se preparar para isso. Agora ouçam atentamente enquanto lemos Josué 1. Após a morte de Moisés, foi onde paramos ontem à noite, não foi? Moisés, onde deixamos Moisés? De pé na colina e acenando a Deus ao seu povo. E ele ia morrer estando ali. E ele olhou, e aqui estava a rocha de pé ao lado dele. Ele apenas pisou na rocha e os anjos vieram, o carregaram para longe. Tudo bem? E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora, vamos voltar ao livro de Números e continuar de onde paramos ontem à noite. Agora quero sua atenção total, apenas por alguns minutos, porque o santuário está lotado. E muitos em pé e assim por diante. E lamentamos por isso, mas não podemos evitar. O tabernáculo não é maior. Agora, deixamos Moisés. Os filhos de Israel tinham saído do Egito. Eles entraram no deserto, começaram a murmurar. Deus enviou as serpentes de fogo entre eles e os picou. Eles estavam morrendo aos milhares. E então ele fez uma expiação, uma serpente de bronze. Que lindo! Aquela serpente de bronze falando de julgamento, julgamento divino e o pecado já julgado. Gênesis capítulo 3, verso 14. Deus já havia julgado a serpente. E então, Êxodo 17, descobrimos que o bronze fala do julgamento divino, o altar de bronze. Então, também nos dias de Elias, descobrimos que os céus eram de bronze. O bronze sempre é um símbolo de julgamento divino. Hoje à noite, as nações estão se tornando da cor de bronze, um símbolo, o julgamento está próximo. Creio que estamos vivendo no encerramento da história do mundo. Creio que o julgamento divino está sobre as nações e Deus tem permitido essas coisas porque negligenciamos Cristo. Essa é a razão pela qual o comunismo varreu as terras. Pegamos milhares de porcos e os matamos e os queimamos nas pradarias. Não podíamos andar no caminho reto e estreito. Trouxemos uísque e cerveja de volta, queimamos o trigo, os temos pisoteado. Jogamos fora o algodão. E centenas de crianças pequenas morreram congeladas, aproximadamente em um ano. Tudo bem, nós entendemos agora. O comunismo chegou
e tomou o controle. Não é de se admirar que o cristianismo não consiga sequer estabelecer um padrão. É porque, não porque Cristo não seja capaz, mas porque esse povo não o fará. A mensagem está pronta, o poder de Deus é suficiente. Homens e mulheres estão com medo de irromper além daquelas esferas diante de Deus e ousar confiar nele, tomar sua palavra. Moisés, então ele falou com Deus. Moisés é um tipo perfeito da organização da igreja. Isso é, me perdoem por isso, irmãos, mas eu quero que vocês ouçam com atenção. Todas essas coisas foram uma sombra e um tipo. E hoje você ouve as pessoas dizerem: eu pertenço ao fulano de tal, eu pertenço aos metodistas. Não somente isso, mas os pentecostais, as pessoas da santidade. Eu pertenço às assembleias, elas são as maiores. Eu pertenço à igreja de Deus. O irmão Brano estala o dedo. Deus não se importa nem um pouco com nenhuma delas, ou qualquer uma delas. Não, não, Senhor. Deus está interessado em um indivíduo e em qualquer homem ou mulher que ouse confiar nele. Moisés era um tipo da organização da igreja na qual ele era a lei. E Moisés glorificou a si mesmo diante do povo em vez de glorificar a Deus. E Deus se afastou dele. E hoje a igreja começou a glorificar a si mesma em vez de glorificar a Deus. Eles estão tentando obter mais membros, igrejas melhores, órgãos melhores e bancos melhores e uma igreja maior. Deus não dá, o irmão Brano estala o dedo, a importância para isso. Você deveria estar glorificando a Deus. Eu preferiria ter uma pequena missão em algum lugar limpo, sob alguma sombra em algum lugar, onde as pessoas pudessem realmente se libertar e gritar e louvar a Deus e se divertir, do que todas as grandes catedrais do mundo. Amém? Isso mesmo. Deus terminou com as eras da igreja. Agora observem. Ele condenou Moisés porque Moisés glorificou a si mesmo. E vocês apenas observem hoje. Essas grandes igrejas, todas elas estão querendo que vocês venham à igreja e à organização deles. E todo pregador te puxando e tentando colocar uma pena em seu chapéu, dar uma honraria. Nota de rodapé. Então você sai e começa a dizer: bem, eu posso ser um presbítero distrital, eu posso ser isso, aquilo ou aquilo outro. Irmão, eu quero ser um cristão. É disso que homens e mulheres precisam, é de Cristo. Quando eu começo a vê-los, vejo o jeito que eles estão fazendo. Isso me lembra, há não muito tempo, eu estava em umas pequenas férias depois que voltei da África. Eu estava na Floresta do Norte, bem aqui na fronteira do Alasca, a 1000 milhas de uma estrada de asfalto. Andei 6 dias a cavalo, ficando bem longe de tudo. E quando voltei por lá, eu estava cavalgando no meu cavalo, um dia, e ele simplesmente ficou assustado. Um urso pardo simplesmente se levantou, e ele ficou assustado. E eu estava descendo, ou melhor, ele começou a correr e nós descemos. E havia uma velha queimada, e havia um grande grupo de árvores altas e velhas que estavam ali. E elas eram brancas ali ao luar, tão imponentes e fortes quanto podiam. Toda a vida havia desaparecido delas. E eu ouvi os ventos uivando, e os ventos passavam no meio delas, apenas uivando, vocês sabem. E tudo que aquelas árvores velhas faziam era apenas ranger e gemer, e ranger e gemer. Em Joel diz: o que a lagarta deixou, o gafanhoto comeu. O que o gafanhoto deixou, o pulgão comeu. Essas igrejas, sem dúvida, assim como aquelas árvores, elas já foram grandes estátuas vivas. A metodista, a batista, a presbiteriana, a pentecostal. Mas eu lhes digo, o fogo e as queimadas desse mundo queimaram toda a casca deles. Elas estão de pé como um grande monte de lápides agora, e simplesmente erguidas eretas, sem vida alguma nelas. Amém? Isso mesmo. E quando o vento poderoso e impetuoso vem do céu para baixo, a única coisa que elas fazem é apenas ranger e grunhir, e gemer e falar contra ele. Aleluia! O que precisamos é de alguém que aceite isso. E eu percebi, enquanto estava lá,
Aquelas árvores jovens que estavam crescendo, elas eram flexíveis. Elas apenas cediam com o vento, brincavam para frente e para trás e assim se divertindo. Eu disse: isso me faz pensar em um bom e velho reavivamento do Espírito Santo enviado por Deus. Aleluia! Quando os sinais e maravilhas começam a entrar na igreja, as grandes igrejas velhas começam a murmurar. Eu não acredito nessas coisas, isso é fanatismo. Os dias de milagre já passaram. E o vento assobiando bem ali, o mesmo que as fazia grunhir, faz os outros se regozijar. Aleluia! E quando você balança aquela árvore, toda vez que ela balança, ela solta as raízes, para que ela possa crescer e se segurar melhor. Aleluia! É disso que precisamos hoje à noite. É de um bom e velho abalo do Espírito Santo. Rendam-se, glória a Deus, segurem-se em Deus como nos velhos tempos. Toda a sacudida e puxão que o Espírito Santo te dá, ele está soltando a sujeira ao redor das suas raízes para que ele possa cavar, para você obter uma melhor fixação, ser enraizado e fundamentado em Cristo Jesus com algumas experiências de cura, experiências do batismo, do Espírito Santo, experiências dos dons do Espírito Santo. Aleluia! Apenas ancora você em Cristo, quanto mais forte ele assoprar. Deixa a igreja ranger e gemer se ela quiser, deixa dizer. Os dias dos milagres já passaram, se elas quiserem. Elas estão mortas de qualquer forma. Eles dizem, nós somos uma igreja. O mesmo diziam aquelas árvores. Mas olhem para eles, nenhuma casca neles, apenas bolhas, toda a casca queimada. Eles não conseguiriam guardar a vida, essa é a razão. Se essas árvores tivessem cascas neles e eles pudessem guardar a vida para eles, eles viveriam novamente. Mas toda a casca, eles saíram e fizeram seus rituais e tudo mais, então eles não podem nem ter nenhuma casca neles, nada além de apenas um ranger e um grunhir quando os ventos sopram. Mas Deus enviou o vento do mesmo jeito. Então, essa igrejinha surgindo, um punhadinho, eles estavam apenas se regozijando muito com isso, enquanto o resto deles estava falando sobre isso. Meu Deus, precisamos do poder de Deus na igreja. Agora, quando eles partiram, Moisés morrendo, eles partiram em direção à terra prometida. Temos que nos apressar agora porque não temos muito tempo. Mas eles partiram em direção à terra prometida. Quem atravessou o caminho deles? Mas um dia houve um velho rei que ficou muito animado com esse bando de hebreus passando por ali. E eles sabiam que Deus estava com eles. Então ele foi e chamou um profeta para vir e amaldiçoá-los, chamado Balaque. E o velho Balaão pegou Balaque tinha um profeta chamado Balaão. E Balaão montou em uma mula velha, depois que Deus, disse a ele para não ir. E você sabe, ele começou a ir, montado em sua mula, com alguns servos. Ele estava vindo amaldiçoar Israel. Claro, eu vou dar um jeito naquele bando de santos roladores para você. Eu vou cuidar deles. Então ele subiu na mula e foi embora, direto para lá. A primeira coisa que você percebe, a mula tinha mais visão espiritual do que o pregador. Isso mesmo. A mula viu o Espírito Santo parado na estrada, com uma espada desembainhada. Ela correu para o campo, esmagou o pé do velho pregador. Irmão, o que precisamos hoje é de mais mulas para cavalgar. Não crê você nisso? Isso mesmo. Sim, lá foi ela. Ela correu para o campo, viu o anjo do Senhor parado no caminho. E então, na vez seguinte, o Espírito Santo foi uma pequena faixa estreita e ficou lá novamente. E então, a primeira coisa que você nota, ele começou a esporear a velha mula e tentar fazê-la passar. E a mula simplesmente caiu no chão. Ele começou a chutá-la e a bater nela com um pedaço de pau. E a mula se virou e falou com uma voz humana e disse: "Não te servi bem em todas essas coisas?" E o profeta estava ainda tão bravo que nem percebeu o que a mula estava dizendo. Meu Deus! Se Deus pode usar a língua de uma mula muda para falar, certamente ele pode usar um homem e uma mulher que se renderá a ele. Aleluia! E agora? Então, em primeiro lugar,
As escamas caíram dos olhos do pregador e ele olhou para lá e viu o que estava acontecendo. Lá estava o Espírito Santo ou o anjo do Senhor no caminho. Ele continuou e pensou que certamente iria amaldiçoar aquelas pessoas. Então, quando ele chega, encontramos uma boa imagem disso aqui em Judas. Se apenas lermos, ouça. Quando ele desceu lá, ele disse: agora observem Balaão. E Balaque foi mostrar Israel a Balaão. Então ele vai e constrói seu altar. Ele era um profeta, Balaão era. Então ele apenas lhe mostrou uma parte de Israel, apenas a pior parte. E é exatamente assim que o diabo faz hoje. Ele apenas mostra a você a pior parte de alguma coisa. É isso que o diabo mostra a alguns desses pregadores modernos de teologia. Apenas dizem: agora olha aqui, vocês conhecem John Doe, que costumava viver aqui? Ele fugiu com a esposa de fulano de tal. Já tivemos o suficiente daquele bando de santos roladores. Ele nem mesmo pensou que alguns em sua própria organização fizeram a mesma coisa. Isso mesmo, mas eles encobertam isso. Mas ouçam, ele lhe mostrou uma parte de Israel. Então ele o levou de volta e lhe mostrou esse outro tanto aqui. Mas quando ele chegou a um ponto e Balaão, ele pensou: certamente se Israel tivesse feito algo errado, eles fizeram errado. Eles tinham feito quase tudo errado no plano de Deus. Mas que Balaão pensou que um Deus santo certamente amaldiçoaria um povo que tivesse feito tanta coisa errada. Ele pensou: certamente Deus fará isso. Então, quando ele chegou lá, ele estava tão louco por dinheiro que não conseguia ver a razão pela qual Deus não os estava amaldiçoando. E toda vez que ele tentava amaldiçoá-los, ele acabava os abençoando. Ele jogara fora sua profecia assim e seguia em frente e pegava seu manto e sua parábola e, em vez de amaldiçoar, se tornava uma bênção para eles. Quão justas são as suas tendas, ó Israel, quão grandes elas eram. Ao invés de maldição, era uma bênção. O que Balaão falhou em ver é que os pregadores modernos e as pessoas modernas falham em ver na Igreja do Espírito Santo hoje. Eles dizem: eu sei que muitos deles chamam a si mesmo de isso, aquilo e aquilo outro, e contam as muitas coisas que eles têm feito. Eu admito isso, irmão, eles dizem. Eles arruinaram isso e eles fizeram aquilo e fizeram isso. Isso é verdade. Eu admito que eles fizeram errado. Mas onde Balaão falhou foi em ver aquela serpente de bronze e aquela rocha ferida indo adiante de Israel, fazendo a expiação. Foi o chamado de Deus, a eleição de Deus. Eles eram o povo de Deus. Aleluia! Deus os havia chamado e separado e colocado uma serpente diante deles, como uma expiação, e uma rocha ferida. E Balaão falhou em ver isso. No dia em que o pregador moderno falha em ver o poder do Espírito Santo, o Jesus Cristo ferido que estamos em seu corpo, por um Espírito somos todos batizados em um corpo, e nós nos tornamos membros desse corpo, e é isso que o homem moderno falhou em ver ali. Antes que a Igreja do Espírito Santo pudesse seguir em frente, eles falharam em ver isso. Aquela rocha ferida, aquela serpente de bronze indo adiante da igreja, fazendo uma expiação. Balaão falhou em ver isso. Então, quando Josué chegou ao fim, Josué tomou o lugar de Moisés. Josué estava no acampamento o tempo todo. Ele e Calebe foram os únicos dois que começaram e que chegaram ao final. Agora, toda a geração morreu por causa da incredulidade. Deus iniciou uma nova geração. Ele colocou Josué para ser o líder, ele e Calebe. Agora observem como a igreja falhou. Algo que esteve na igreja o tempo todo, mas não foi reconhecido. Os dons do Espírito, a manifestação do Espírito. É o que está fazendo a igreja hoje seguir em frente. Olhe nos velhos tempos lá atrás. Eles armavam suas tendas, havia uma coluna de fogo que os guiava, e toda vez que a coluna de fogo se movia, eles se moviam com ela. Ela ficava sobre as tendas. E se fossem 10 horas da noite, 2 horas da tarde, haviam 1000 trombetas soando
De uma vez, cada israelita desmontava a sua tenda, puxava suas estacas e enrolava tudo, e eles seguiam a coluna de fogo. Oh, isso seria algo bom nos dias atuais? Eles seguiam a coluna de fogo. Então, onde a coluna de fogo parava, eles construíam embaixo. Isso se perdeu para a igreja. Nos dias de Martinho Lutero, depois de 500 anos das Eras das Trevas, Martinho Lutero viu a coluna de fogo se mover. E ele saiu da Igreja Católica, e ele seguiu a coluna de fogo, e trouxe dezenas de milhares deles para fora. E então Martinho Lutero construiu sob a coluna de fogo. E quando ele chegou ao fim, a primeira coisa que acontece, ele fez uma grande organização chamada Igreja Luterana. Mas um dia, a coluna de fogo começou a se mover novamente. Mas Martinho Lutero não conseguiu se mover, porque ele estava organizado. Ele teve que ficar lá. Isso mesmo. E um pequeno sujeito na Inglaterra, chamado John Wesley, viu isso. E Martinho Lutero disse: o justo viverá pela fé. E agora, John Wesley disse que Jesus padeceu fora da porta para que pudesse santificar o povo com seu próprio sangue. Ele viu a santificação. A coluna de fogo se moveu, mas Lutero não podia se mover porque ele era organizado. Deixe-me dizer isso a você, irmão. Deus, em sua Bíblia, nunca teve uma igreja organizada, isso é, doutrina. A Igreja Católica disse que eles são a igreja-mãe. Eles são a igreja-mãe. Eles são a mãe das organizações. E Apocalipse 17 diz a mesma coisa. Isso mesmo. Eles são a primeira igreja organizada. E essas são apenas pequenas filhas que saíram dela. Leia Apocalipse 17. Entraremos nisso na próxima semana. Tudo bem? Observem. Então eles não podiam se mover. Então John Wesley viu a coluna de fogo e ele se moveu atrás dela. E ele fez Ele salvou as nações. Cerca de 3 ou 4 nações estavam em decadência moral. E John Wesley viu a coluna de fogo e começou o reavivamento de Wesley, que varreu o mundo. E vieram ele e Albury e salvaram um dia. Isso mesmo. E então, a primeira que acontece, John Wesley organizou de tal forma. A coluna de fogo começou a se mover novamente. Wesley não conseguia se mover porque ele estava organizado. E o povo pentecostal viu isso. E eles foram embora. Isso mesmo, deixaram Wesley sentado na sombra. Deus o colocou na prateleira com Lutero. Tudo bem agora. O que acontece em seguida? Eles tiveram um grande reavivamento, um reavivamento pentecostal, restauração dos dons e assim por diante. E agora? A primeira coisa que acontece, a coluna de fogo começou a se mover novamente, mas os pentecostais, tão organizados, não puderam ir. Irmão, isso doeu, não foi? E isso é bom. Tão organizado, cristalizado, a ponto de não poder se mover. Isso mesmo, isso é verdade. Mas a coluna de fogo está se movendo, irmãos. E há pessoas que estão indo com ela. Aleluia! Estamos indo para a terra prometida. Sim, Senhor. Quando Moisés falhou, Josué viu a coluna de fogo se mover. Disse: vamos, filhos, estamos em nosso caminho. Ele os trouxe até lá, para o lado do Jordão. Oh, quando penso nisso, que lindo! Ele disse: agora, antes de atravessarmos, deixaremos 2 espiões passarem, nadando. Você conhece o caso da prostituta, a Raabe. Raabe, a prostituta, melhor dizendo, como ela pendurou o cordão vermelho e salvou sua casa pela fé. Ela salvou o dia, ela salvou a si mesma e sua família. Todas as paredes caíram, exceto a sua, porque havia um cordão vermelho em sua porta. Como vimos na noite passada, o anjo da morte passando. Há um cordão vermelho em sua porta antes que esse grande abalo venha? Ele disse: nem mais uma vez abalarei a terra, mas abalarei os céus. E recebemos o poder de um reino que não pode ser abalado. Hebreus. Isso mesmo, estamos vivendo naquela hora. Agora observem. Veja Josué, o jovem líder. Deus o encontrou
Ele disse: "Não fique com medo agora. Meu servo Moisés, é morto. Mas levante-se e passe esse Jordão. Nenhum homem em todos os dias da sua vida será capaz de parar diante de ti. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não temas, seja forte e muito corajoso." Que coisa! Eu posso ver aquele velho guerreiro andando por ali, um pequeno e humilde sujeito. Ele havia reunido todo Israel e olhou para o Jordão. Era o mês da colheita, abril, e então a neve derreteu na Judéia, e havia um grande rio descendo por ali, transbordando. Eu disse a vocês que temos um filme disso, onde alguns dos nossos irmãos estavam lá recentemente. E eles estavam tendo uma reunião lá, ou apenas passando, se preparando. Eu estou indo lá para uma reunião, e havia cerca de 40 deles. E eles chegaram naquele lugar, e eles gritaram e quase derrubaram todos os arbustos ao redor de lá. E quando eles chegaram lá onde Jesus foi batizado, lá em cima com João, cada um deles começou a gritar, pulou na água e batizaram um ao outro novamente. Claro, algo apenas dilacera a alma de um homem quando ele pensa nisso. O velho Buddy Robinson, quando ele estava lá, alguns de vocês nazarenos deveriam entender isto. Ele estava viajando em um velho Ford modelo T, descendo a mesma jornada que os filhos de Israel. Ele disse: "Glória a Deus! Parem o carro, eu não aguento mais." Bem ali ele saiu e deu uma volta no carro, deu outra e gritou o mais forte que pôde. Então ele entrou e disse: "Ligue novamente e vamos lá." Há algo nisso, aleluia! O que é? Há um abismo aqui clamando outro abismo, irmão. Eu creio que quando há um abismo aqui clamando, há um abismo lá fora para responder a ele. Enquanto houver uma fome no coração humano suficiente para ir e fazer algo por Deus, isto mostra que há algo compelindo, descendo até nós. Estamos perto disso. Irmãos, ouçam esta noite. Eu creio nisso em nome do Senhor, que as coisas que fizemos até agora são muito pequenas comparadas com as que Deus está se preparando para fazer agora. Vocês vão ouvir sobre grandes coisas. Eu vejo Josué de pé ali. Como ele vai atravessar o rio? Olhem para eles. Agora, eles não tinham arcos, grandes construtores de pontes, aço e material ou madeiras para construir pontes naqueles dias. Eles não os tinham com eles, mas Josué olhou para o outro lado do lamacento Jordão. Ele olhou para trás e viu esses milhares e dezenas de milhares de judeus. Ele disse: Deus abrirá um caminho. Deus havia prometido a eles. E se Deus prometeu, Deus cumprirá sua promessa. Se Deus prometeu curar você, Ele o fará. Se Deus prometeu dar a você o Espírito Santo, Ele o fará. Você apenas venha e arrependa-se e seja batizado em nome de Jesus Cristo e creia nele. E observe o que acontece. Isso mesmo, você será cheio do Espírito Santo. Deus é obrigado para com sua palavra. Ele não pode retirar sua palavra. Ele tem que cumprir sua palavra para ser Deus. Ele tem que fazer isso. Agora observem. Josué parado ali, olhou ao redor. Oh, meu Deus! Nós também ficaremos de pé parados um dia desses. Chegaremos ao fim da estrada, quando no lamacento Jordão. Você está saudável esta noite, amigo. Pode não haver nada de errado com você, mas um dia desses, um médico estará em seu quarto e dirá: não há mais nada que possa ser feito. Esse pulso estará batendo cada vez mais lento. Aqueles dias de juventude se foram. Algo te atingiu. O médico dirá: não há nada que possa ser feito. Desculpe. Ela é uma jovem mulher. Um jovem rapaz, velho ou jovem, seja o que for, mas não há nada que possa ser feito. Saindo do quarto, você sentirá os vapores frios da morte flutuando no seu quarto. Aquele velho Jordão parecerá lamacento e áspero. Oh, meu Deus! Então, você será como Josué. Ele olhou parado lá no monte, e lá estava a Arca da Aliança, o mediador. Ele tinha algo que iria entre ele e seus problemas. E nessa noite temos a arca, Cristo Jesus, que está entre nós e a morte.
Um dia desses, quando o último suspiro estiver deixando o nosso corpo, eu quero correr até o rio e dizer: abra caminho, Jordão, estou indo ver meu Senhor. Eu creio que a estrela da manhã sairá, descerá pelos vales da sombra da morte, iluminará o caminho e o Espírito Santo estenderá duas asas brilhantes através do Jordão e levará nossas almas cansadas para uma terra melhor. Amém. Agora observem isso. Então, quando Josué olhou, ele pegou a arca da aliança, disse a eles, reúnam-se aqui, santifiquem-se para amanhã e preparem-se, pois vocês verão a glória de Deus. Então ele soube que Deus estava com ele. Então ele tomou os sacerdotes e eles colocaram Deus em primeiro lugar, a arca da aliança diante dos sacerdotes, diante da congregação, os fez ficar para trás, uma certa distância, até que a arca fosse primeiro. Irmão, irmã, se você colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que fizer, você está fadado a ser bem-sucedido. Coloque Deus em primeiro lugar. E eles foram, carregando a arca. E quando os pés dos sacerdotes tocaram na arca, Deus fez o Jordão recuar. Ele recuou. Ele se colocou como uma coluna e Israel cruzou em terra seca e construíram seu acampamento. Josué estava andando por lá alguns dias depois, apenas olhando o lugar. Tudo estava cercado, porque Deus havia colocado medo em todos eles, dos moradores da Palestina ao redor de Jericó. Josué estava caminhando e ele olhou, ele viu alguém, ele puxou sua espada, ele disse... E esse outro homem puxou sua espada. Ele disse, por quem tu és? És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse, não, mas eu sou o capitão do exército do Senhor. Tire os sapatos dos seus pés, pois o lugar que pisas é terra santa. Ele encontrou Jesus ali face a face, o capitão do exército do Senhor. E ele lhe disse o que fazer, marchar ao redor dos muros, soar uma trombeta, soltar um grito, e os muros de Jericó cairiam. E eles tomaram a terra da Palestina, se estabeleceram lá como Deus prometeu a eles, porque a promessa de Deus era para eles. Agora, meu irmão, esta noite estamos em nosso caminho para a terra prometida. Em poucos minutos, estaremos sepultando as pessoas aqui nesta piscina de batismo para a remissão de seus pecados, crendo no Senhor Jesus. E eu quero dizer isso. Se você não colocou seu chamado e sua eleição firmes em Cristo, que você faça isso essa noite. Você diz, bem, irmão Branham, Deus não me quer, eu não valho nada. Sim, você vale. Há não muito tempo eu estava em um museu no Tennessee e eu estava olhando para coisas diferentes. E eu vi a análise de um corpo humano, de um homem que pesaria 50 libras. Você sabe o quanto ele valia? 84 centavos em produtos químicos. 84 centavos. Um corpo humano pesando 150 libras, aproximadamente 68 quilos. Vale 84 centavos em produtos químicos. Apenas cálcio suficiente para fazer algo e cal suficiente para pulverizar um ninho de galinhas e assim por diante. Apenas uma coisinha de nada, 84 centavos. Mas você colocará um casaco de pele de $100 em volta desses 84 centavos, empinará o nariz e andará como se fosse alguém. Chapéu de $50 em cima desses 84 centavos. Havia um sujeito parado ali, disse, diga, não valemos muito, não é, George? Eu me virei e disse, mas rapaz, seu corpo não vale muito, mas você tem uma alma que vale 10 milhões de mundo. E quanto a isso? Ele estava mostrando seus músculos, o quão grande ele era. E eu disse, e quanto a isso? Os homens gostam de se gabar. Não muito tempo atrás, no Oeste, eu estava tendo uma reunião. Fui para casa com um velho fazendeiro para jantar. E algumas pessoas do seu povo tinham sido curadas. Ele me deu um cheque lá que teria me comprado 45 desses tabernáculos se eu quisesse. Eu disse, não quero,
seu dinheiro. Howard, meu irmão, estava comigo. Disse: Bill, por que você não aceitou esse cheque? Eu disse: não quero o dinheiro dele. Deixe-me viver dia a dia. Não é dinheiro que estou atrás. Sou alguém que serve ao Senhor Jesus. Ele estava lá quando aquela mulher foi curada lá. Os Melikians, na Califórnia. Vocês viram isso no jornal de Louisville. Quando eles vieram aqui, 2 daqueles agentes, e trouxeram $1.500.000 e me ofereceram quando eu morava nesse barraco de 2 cômodos. Eu disse: eu nem quero olhar para isso. Não, senhor. Não, senhor. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Fique longe dessas coisas. Este fazendeiro saiu de lá. Ele disse: Reverendo Branham? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: você vê aquelas montanhas lá longe? Eu disse: sim, senhor. Quão longe você acha que elas estão? Eu disse: eu não sei. Disse ele: elas estão a 80 milhas, aproximadamente 128 quilômetros. Disse: minhas terras se estendem até lá e, além disso, é minha pastagem. Eu disse: que coisa! Isso é maravilhoso. Ele disse: veja ali embaixo, vê aquela cidade? Ele disse: eu sou o dono do banco naquela cidade. Sou o dono de todo aquele terreno ali perto e sou o dono deste lado também. Tudo o que ele possuía. Parou em sua pequena perua, olhou para ele, e um homem muito simpático. Coloquei minha mão em seu ombro. Eu disse: irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Ele disse: tudo bem. Eu disse: olhe bem lá em cima. Quanto você possui lá? Vem. Ele disse: irmão Branham, receio que não sou dono de nada lá. Eu disse: é lá que meus tesouros estão agora. Não tenho nada aqui embaixo. Se eu tenho uma tenda ou uma cabana, por que eu deveria me importar? Eles estão construindo um palácio para mim lá, de rubi, diamantes, prata e ouro. Seus cofres estão cheios e têm riquezas incalculáveis. Sim, senhor, é lá que as riquezas estão, lá em cima. É onde seus tesouros estão, está seu coração também. Eles estavam levando uma oferta de amor uma vez para Gibson Smith, e quando eles voltaram para os fundos do prédio para sair naquela noite, havia uma pobre garotinha maltrapilha parada lá. Ela estava toda... Suas roupas estavam todas rasgadas. Ela tinha algo. Ela disse que queria ver o Sr. Smith. Então Gibson Smith disse: o que você quer, querida? Disse: Sr. Smith, eu não tinha dinheiro para lhe dar, mas... Disse: cerca de 1 mês atrás era Natal e alguém me deu um pirulito. E eu te amo tanto, Sr. Smith. Disse: meu pai foi salvo e ele não é mais um bêbado. Disse: eu pensei em lhe trazer esse pirulito. O Sr. Smith o pegou em suas mãos. Lágrimas rolaram em suas bochechas. Deu um tapinha em sua mão. Ele disse: querida, em minha oferta esta noite estão milhares de dólares em cheques, mas este é o maior presente que eu tenho entre todos eles. Ele veio do seu pequeno e humilde coração. Oh, meu Deus! O que você tem esta noite, amigos? Não é nada. De qualquer forma, por que você não dá tudo o que você tem para Cristo? Venha, vamos cruzar este Jordão. Vamos lá e possuir essa terra. Você diz: bem, irmão, você sabe que eu tenho um bom emprego nessa cidade. Eu pertenço a uma certa organização nessa cidade. O que você é, afinal? Dê o que você tem para ele. Vamos nos reunir aqui ao redor do Jordão e cruzar essa noite e ir para a terra prometida, que o Senhor o ajude. Eu oro para que ele o faça enquanto nós inclinamos nossas cabeças. Gostaria de poder pregar um pouco mais, mas estou rouco. Está tudo bem. Vamos inclinar nossas cabeças 1 minuto. Senhor Deus, estamos de pé, perto do Jordão essa noite. As velhas ondas lamacentas espirrando lá fora. Sabemos que um dia desses temos que descer até lá. E eu percebo que lá fora, diante de cada um de nós, há um grande buraco negro, uma grande porta profunda pela qual o homem entra, chamada morte. E eu sei que cada vez que meu coração bate, estou uma batida mais perto de lá. E eu tenho que descer lá, Senhor.
E cada homem e mulher, rapaz ou moça aqui, tem que vir para aquele lugar. Quão longe estamos, só tu sabes. Mas, Senhor, eu não quero chegar lá como um covarde, eu não quero chegar lá gritando: Senhor, dai-me mais alguns dias para me arrepender. Eu quero vir como um herói. Eu quero vir como Paulo de outrora, dizendo: esta é a única coisa. Eu o conheço no poder de sua ressurreição, não apertando as mãos de algum pregador, não colocando meu nome em um livro da igreja, em algumas gotas de água aspergidas em cima de minha cabeça. Quero conhecê-lo no poder de sua ressurreição, para que quando ele chamar meu nome, eu ressuscite dentre os mortos. Ó Deus, que esse seja o desejo de cada coração aqui esta noite. Se há homens e mulheres, rapazes e moças aqui que não te conhecem na graça e perdão do pecado e têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que eles tomem sua decisão agora mesmo. Conceda, Pai. Nós amamos o povo e tu tens justificado teus cultos em todos os lugares e sabemos que tu estás aqui. E estamos pensando em Israel, cruzando o Jordão, porque tu prometestes a eles, tu destes a eles, e tu dá a nós, Senhor, que possamos nos levantar e ir possuir nossas posses esta noite. Conceda, Senhor. Enquanto estamos de cabeça inclinada, eu me pergunto se há uma pessoa aqui esta noite que diria: irmão Branham, sinceramente, do nosso coração, eu quero atravessar o Jordão. Eu quero atravessar, mas ainda não estou exatamente bem. Não estou apto para atravessar. Eu odiaria encontrar o Senhor na minha condição. Eu vou levantar minha mão e dizer: ore por mim, irmão Branham. Você faria isso, não faria? Eu farei isso. Levante sua mão. Quem é você? Deus abençoe. Meu Deus, apenas mãos para cima em todos os lugares. Alguém mais levante suas mãos. Irmão Branham, ore por mim. Deus o abençoe. Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe, irmã. Deus o abençoe, mocinha. Deus o abençoe, rapaz. Deus o abençoe, Senhor. E você aí atrás, tudo bem? Alguém mais levante suas mãos. Agora, olhem, pessoal, esta pode ser a última reunião do Evangelho em que vocês estarão. Quando eu saio e volto, minha esposa diz: Bill, você conhece fulano e ciclano? Sim, eles morreram. Este foi morto, aquele teve um ataque cardíaco. Oh, você não está falando sério, está? Sim. Oh, eu penso, oh meu Deus. Lembro que fiz uma chamada de altar uma vez e vi aquele homem sentado ali. Eu queria que ele... Meda, eu disse, alguém sabe se ele havia aceitado a salvação? Não. Ele simplesmente morreu de repente vindo do trabalho. Este começou a calçar os sapatos e morreu. Este foi morto em um acidente. Este nunca acordou do sono, foi para a cama uma noite e nunca mais acordou. Eu penso, oh meu Deus. Eu preguei para aquele homem, aquela mulher, jovens também. Agora, não julgue mal as coisas, amigo. Você é realmente um pecador essa noite? Agora ouça, se você não nasceu de novo, você ainda está longe de Cristo. Você quer recebê-lo? Se você quiser, quantos de vocês querem aceitá-lo? Não temos espaço aqui, eu acho, para uma chamada de altar. Mas se você apenas se levantar e dizer, irmão Branham, ao me levantar, estou dando a este testemunho, eu quero aceitar a Cristo agora mesmo como meu Salvador. Eu quero me afastar desta velha condição em que estou vivendo. Você será honesto o suficiente em seu coração para se levantar? Quem será o primeiro a fazer isso, a dizer, eu quero aceitar? Deus o abençoe, irmão. Há 3 homens de pé, só um momento. Deus abençoe, moça. Apenas permaneça de pé se você quiser. Moça, se você quiser. Deus a abençoe. Outra pessoa ali. Deus abençoe. Deus abençoe, filho. Outra pessoa. Deus o abençoe, Senhor. Alguém mais se levante e diga, eu quero aceitar a Cristo agora mesmo. Eu quero sair da minha condição. Deus o abençoe, Senhor. Alguém mais? Deus o abençoe, com sua mão levantada lá atrás com um bebê. Deus abençoe. Apenas permaneça de pé. Alguém mais se levante agora mesmo, rápido. Que tal aqui? E algumas de vocês crianças aqui em cima? Você, moça, Deus a abençoe, irmã. Deus o abençoe. Apenas permaneça de pé se você quiser.
Deus abençoe, garotinha. Alguém mais quer aceitar a Cristo? Levante-se. Isso mesmo. Deus abençoe. Deus o abençoe. Levante-se. Alguém mais diga: eu agora quero aceitar a Cristo agora mesmo. Eu quero que você se lembre de mim, irmão Brana, agora mesmo. Você vai ficar de pé? Eu estou esperando por você. Eu quero aceitar a Cristo. Você sabe que é um pecador? Ou a dúvida é apenas: irmão Brana continua o culto no altar? Amém.